Saúde da igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bastante frio esse final de semana aqui em Poços de Caldas. Então, se nós falamos frio em Poços de Caldas, nós falamos um pouco mais de frio no Jardim Kennedy 2. Mas glória a Deus, porque Ele é extremamente benevolente e amoroso para conosco. Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Nós tratamos aqui por algum tempo na escola bíblica a respeito da santidade. Sem a santidade ninguém verá Deus. A santidade, ela vai ser consequente no coração de um novo nascido, de um homem e de uma mulher que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. E vai ser algo que nós vamos buscar toda a nossa vida aqui nessa terra. Até que um dia nós seremos santos no sentido de totalmente puro e sem pecado na eternidade. Hoje, eu queria falar um pouquinho a respeito da fé. Homens e mulheres que têm dito e professado a sua fé em Cristo Jesus. O quanto será nós temos caminhado na fé? Se nós pudéssemos avaliar, a respeito da nossa fé, não baseada em nós mesmos, mas pela palavra de Deus, que nota nós daríamos a nós mesmos? Fazendo só um estímulo para você analisar a sua vida, porque quando eu leio capítulo 11 de Hebreus, eu me sinto envergonhado, somente envergonhado. E eu preciso parar de me sentir somente envergonhado, continuar me sentindo envergonhado, mas necessitado de buscar no Senhor essa fé legítima, para que possamos também ser homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Para isso nós precisamos penetrar na palavra do Senhor, buscar em oração e crer que aquele que nos chamou, Ele vai cumprir o seu propósito em nós e através de nós. Então não podemos ter dúvida nisso. E talvez se nós não tivéssemos dúvida nisso, a nossa vida seria diferente. Nós vamos ler a princípio, versículos 30 a 34. Hebreus, capítulo 11, versículos 30 a 34. Diz a palavra do Senhor: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, porque nós cremos que a Tua palavra é a vida eterna, a Tua palavra ela é absoluta na vida daquele que realmente crê no Senhor, e nós não queremos ser apenas conhecedores da Tua palavra, mas praticantes. Nós não queremos apenas ouvi-la, mas nós queremos viver a Tua palavra, e para que isso ocorra, nós necessitamos da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Temos pecado contra o Senhor, temos transgredido os Teus preceitos, mas nós temos um desejo que é Te honrar, Senhor Deus, adorar, Senhor Deus, Te amar, Senhor Deus. Como nós começamos esse culto aqui hoje, Senhor Deus, ali embaixo, com um grupo ali, Senhor Deus, foi algo maravilhoso, algo profundo demais, Senhor Deus, porque Tu és o Deus digno de honra, glória, louvor e adoração. Somente o Senhor é digno, Senhor Deus. Vem sobre as nossas vidas agora com poder e glória, que Teu Espírito possa abrir os nossos corações para ter o discernimento da Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa usar o Teu servo aqui, Senhor Deus, como um vaso de barro, mas nas mãos de um oleiro poderoso, Senhor Deus, para transmitir a palavra do Senhor. Não há nada em nós, Senhor Deus, que possa chamar a Tua atenção, a não ser quando nós temos um coração arrependido, Senhor Deus, um coração humilhado na Tua presença. Faz um milagre hoje aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, falar sobre fé para uma geração como nós, a nossa geração, ela tem sempre uma pretensão: viver de acordo com as suas próprias forças, com o seu próprio conhecimento, vamos dizer aqui, sua própria sabedoria. Nós somos pretensiosos nisso.
Se você notar, muitas vezes nós saímos das nossas casas para o trabalho, sem sequer orar e colocar tudo diante do Senhor. Volta e meia nós esquecemos de ler a palavra do Senhor, de buscar nela as informações necessárias para que a nossa vida seja completa em Cristo Jesus, para que as nossas decisões sejam baseadas em Cristo Jesus, e nós temos a facilidade de confiar em nós mesmos. Meus irmãos, deixamos muitas vezes a nossa autoestima, então, dominar as nossas decisões. Hoje tem muito vídeo de autoestima, não é? Para levantar a autoestima. Eu creio que nós temos que abaixar nossa autoestima. Nós já temos nos estimado demais, já temos confiado demais em nós mesmos. Então, nós temos que tomar cuidado. Nós desconhecemos, né? Muitas vezes, por não conhecer esse Cristo vivo da palavra, então, nós desconhecemos o cuidado, o amor e as virtudes do nosso Redentor. Nós muitas vezes oramos, por exemplo, da cura de uma enfermidade sem crer que ela vai ocorrer. Por desconhecer, por não se lembrar, pela incredulidade que dia após dia que nós assimilamos do mundo, nós assimilamos coisas do mundo que nos deixam incrédulos. Hoje eu estava comentando com um irmão em Cristo, que não é aqui de Poços de Caldas, que eu estava firme no propósito de orar pelos governantes, inclusive pelos magistrados do Supremo Tribunal. Ele falou, você está perdendo seu tempo. Eu falei, não estou. Ele levanta quem ele quiser para fazer justiça. Ele pode dobrar qualquer um deles e colocar pronto para fazer justiça. Então eu não estou perdendo meu tempo, muito pelo contrário, eu estou ganhando meu tempo, porque eu estou aprendendo a amar pessoas que no meu coração estava odiando, por achar que elas estavam cometendo injustiça. Meus irmãos, nós temos experimentado derrotas, não pelo fator de vencer ou não uma batalha somente, mas nós temos experimentado derrotas por lutá-las sem a orientação do nosso Deus. Talvez até nós ganhamos alguma batalha, mas por não ter a orientação do nosso Deus, nós não aproveitamos e não temos ganho, não temos aprendizado, não vemos as maravilhas do Senhor durante uma batalha. Olha, eu passei por enfermidade há pouco tempo atrás, né, cerca de 90 dias, que culminou com a morte da minha mãe, e eu quero confessar a vocês que muitas horas eu fiquei incrédulo, né, se realmente haveria uma cura ali. Mas, por outro lado, houveram momentos tão sublimes que, mesmo não havendo a cura, você consegue perceber o cuidado de Deus. E você consegue desfrutar da paz que excede o entendimento humano, que talvez seja mais valorosa que a cura. Correto ou não? Você experimenta coisas durante uma batalha, como eu enfrentei, e eu sei que você tem o seu testemunho também das batalhas que você tem enfrentado, coisas melhores que a própria vitória, que o próprio desejo. Interessante que nós temos ganho com isso, e somos fortalecidos nisso. Então, experimentar derrotas, eu creio que não é tanto pelo resultado, mas é pela ausência de dependência de Deus. Então nós já estamos derrotados, ainda que a resposta venha em nosso favor, mas por não estar em Cristo na batalha, nós já somos derrotados. A palavra de Deus nos chama a uma vida pela fé total em Cristo Jesus. O que seria isso? Depositar toda a minha confiança em Cristo Jesus. Eu lembro que a gente cantava um cântico, né? Não é do meu tempo não, mas eu ouvi falar. Tempo pastor Gê, solta o cabo da nau, não é isso? Toma o remo, a tua parte é remar. A direção é Deus que dá. Então, por que nós estamos tão preocupados com o dia de amanhã? Se Deus está nos permitindo viver hoje e viver para louvor da glória dEle. Por que você saiu de casa nesse frio, meu irmão, e veio até aqui? Você é doido. Eu sei que você veio porque você quer adorar a Deus. E glória a Deus por isso. Isso é melhor do que a vida. Adorar a Deus é melhor do que a vida. E nós precisamos entender isso, e isso nós só entendemos pela fé.
Meus irmãos, precisamos parar de fazer muito com as nossas forças, aquietar no Senhor e deixar que Ele dirija os nossos passos. Ele sabe a nossa palavra antes dela chegar à nossa boca, coisa que nós mesmos não conseguimos saber. Eu queria que você entendesse que esse capítulo 11, ele nos chama a uma fé legítima em Cristo Jesus, sem duvidar da sua ação e do seu poder, hora alguma. Hoje, houveram livramentos na sua vida que você sequer detectou e soube, e na minha. Mas havia alguém que cuidava de nós, todos os momentos do nosso dia hoje. E nós precisamos voltar a depositar a nossa fé. Hoje cedo eu ministrava e dei um exemplo quando nós nos convertemos. Como é que era isso, gente? Nada nos impedia de adorar a Deus, correto ou não? Nada nos impedia de adorar a Deus. Nós queríamos estar reunidos com os irmãos, nós queríamos ir a um lugar onde a palavra fosse aberta e lida, explicada, porque nós tínhamos a fome e o desejo de Deus. Poderia chover, poderia fazer frio, fazer sol, poderia ter alguma discussão ali no trabalho, não está muito bem aqui, mas chegava a hora de adorar, de buscar conhecimento, nós estávamos todos cheios de desejo de Deus. E isso muitas vezes vai se esfriando, por quê? Nós nos afastamos da sua palavra, nós vamos dando um passo atrás, e nós vamos então sentindo cada dia mais obstáculos, para buscar ao Senhor. Meus irmãos, por que nos cansamos tanto nas lutas? Porque nós não depositamos a nossa confiança nele. Meus irmãos, quando eu comecei a trabalhar com frigorífico, quando acontecia um problema, eu lembro muitas vezes, eu estava em almoço com a minha família, às vezes até fora de casa, e eles ligavam, deu um problema aqui no frigorífico. Eu deixava o dinheiro para pagar a conta e saía no meio do almoço, não terminava de terminar aquele prato. Saía correndo, por quê? Porque eu achava que eu tinha que resolver. Quando Jesus entrou na minha vida, eu passei a olhar as coisas de maneira diferente. Então, eles ligavam, diziam que tinha um problema. Eu falava, então tá bom, depois nós vamos ver. Vamos terminar a refeição, vamos colocar diante do Senhor, depois a gente vai atuar. Correto ou não? Então, na nossa vida espiritual, nós temos que caminhar assim também. O mundo vai caminhar sem eu e sem você. A igreja, ela caminha apesar de mim. Não que eu sou importante para a igreja, mas apesar, eu creio que eu atrapalho mais do que ajudo. Mas apesar de mim, a igreja do Senhor vai andar. E apesar de você, ela vai andar também. Então, nós precisamos depositar confiança no Senhor. Meus irmãos, o que eu aprendo aqui? Primeira coisa, pela fé, esses nossos irmãos obtiveram vitórias. Vitórias para as quais o homem, humanamente falando, não poderia obter. Quando nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, nós estamos dizendo para aquela situação que tudo está no controle do nosso Deus. Então eu estou descansado nele, porque se ele quiser dar bom êxito, ele dará. E se ele quiser apenas usar essa batalha para ensinamento, e ela vai vir com derrota no final, louvado seja o nome dele, mesmo assim. Olha o que diz a palavra. Deixa eu ver aqui. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas 7 dias. Meu irmão, rodeia uma muralha qualquer por 7 dias e vê se ela cai. Se fosse assim, os parentes das pessoas que estão lá na cadeia, estavam rodeando lá, não é? Não é verdade ou não? Não, havia ali um propósito de Deus, uma ordem do Senhor e uma obediência do seu povo. Vocês vão rodear por 7 dias, e no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. E na hora que eu disser, vocês vão tocar os instrumentos e gritar. Obediência. Obediência é um plano supremo do Senhor. Meus irmãos, eles estavam diante de uma fortaleza chamada Jericó, que era intransponível ao homem, e eles gritaram na hora que o Senhor mandou gritar, e aquelas muralhas vieram abaixo.
sem nenhuma força ou intervenção do homem, a não ser obediência a Deus. Nós estamos diante de problemas todos os dias. Todos os dias eu recebo um telefonema de um irmão, de uma irmã, seja daqui, seja de um lugar, ou às vezes nem irmão não é. Olha, eu estou com um grande problema. Se nós não confiarmos no Senhor, nós estamos com um grande problema mesmo. E sem solução. Então nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Pela fé, Raabe, a prostituta, foi salva da destruição. Ela não foi salva porque ela deixou a prostituição. Ela foi salva porque ela creu no Senhor. Ela creu e ela confessou o Senhor. Ela disse para os espias, olha, eu ouvi falar do que o seu Deus fez, como vocês deixaram o Egito, como ele abriu o Mar Vermelho. Eu creio nesse Deus. E ela aí, pela fé, escondeu aqueles homens que eram mensageiros do Senhor. E os manteve salvos. E houve ali uma aliança com eles, que ela deixaria pendurada na sua casa, um fio escarlata, né? Do jeito que eles pediram, e todos que estivessem dentro da casa dela, não seriam o quê? Atingidos. E é interessante que caiu tudo, e a casa dela ficou. E todos os que estavam lá dentro. Pela fé, ela foi salva da morte, e principalmente da condenação na eternidade. E ela figura na genealogia do próprio Cristo. Uma prostituta na genealogia de Cristo Jesus. Maravilhoso. Pela fé, esse seu querido que ainda está no mundo pode ser salvo. Pela fé, essa pessoa que você tem pregado o evangelho, que tem orado por ela, pode ser salvo. Pela fé, este homem, esta mulher que você diz e que o mundo diz, não há solução para ele. Deus pode restaurar pela fé. Será que nós entendemos isso? Você está lutando com uma situação que você diz não há como? Pela fé, você pode vencê-la na força do Senhor. Pela fé, homens de Deus colocaram reinos embaixo de seus pés. Me veio à memória agora Gideão. Gideão disse, mas da minha casa eu sou o menor. Na época do juízo, o povo deixava Deus, e Deus entregou os israelitas nas mãos dos midianitas. Eles plantavam as suas lavouras, e quando eles vinham para colher, vinham os midianitas e tomavam tudo, assim como gafanhoto, eles entravam e arrebentavam com tudo. E o Senhor levantou justamente Gideão, o menor da sua casa, para libertar o povo. É interessante que nessa batalha Gideão sai com 32 mil homens. E o Senhor falou, são muitos homens. Eles vão pensar que é a mão do homem, não a minha mão que fez isso. E aí Gideão falou, todos que estiverem com medo, voltem. Na mesma hora voltaram 22 mil homens. E é interessante, né? Olha que maravilha. Meus irmãos, o Senhor falou, são muitos ainda. Então Gideão falou, levem para beber água. E os que bebiam com a mão e com a lança segurando, esses sim foram escolhidos. Sobraram dos 32, 300 homens. E o Senhor falou, agora podem ir. 300 homens contra os midianitas. E houve uma estratégia, eles repartiram em 3 bandos. Numa hora da noite, um dos midianistas teve uma visão que Gideão iria destruí-los. E é interessante que deu a hora, eles acenderam os cântaros e gritaram. E todo aquele povo se confundiu. Deus confundiu todo aquele povo. E eles foram derrotados por apenas 300 homens. A mão do Senhor estava sobre eles. Pela fé, homens de Deus, sem nenhuma possibilidade, derrubaram reinos. Pela fé, homens de Deus praticaram a justiça. Quantos reis justos nós tivemos em Judá? Quantos reis? Eu me lembro de Salomão. Salomão está diante de uma situação que 2 mulheres brigam por ser mãe de uma criança. 2 mulheres tiveram ali trabalho de parto no mesmo tempo, e uma delas deitou sobre a criança e matou. De noite a outra, que tinha criança viva, estava repousando, e ela foi lá e trocou as crianças. Na manhã, aquela mulher levantou, viu que seu filho estava morto, mas quando examinou, falou, esse não é meu filho. E começou uma disputa pelo filho, e foram até Salomão, e Salomão falou, traga-me os 2, traga-me o filho, traga-me também uma espada. E eu vou partir esse filho ao meio e metade para cada um.
E aquela mulher que não era mãe e que estava ali lutando, ela falou, tá bom assim, nem para mim, nem para ela. Mas aquela mãe falou, não, Senhor, deixe com ela, que a criança viva. E Salomão falou, esta é a mãe da criança. Meus irmãos, a justiça foi praticada naquele momento. Quando nós estamos caminhando pela fé, nós temos que praticar a justiça. E a justiça estará nas nossas entranhas quando nós amamos realmente a Deus e depositamos toda a nossa confiança no Senhor. Nós temos visto aí relatos de homens que se denominam cristãos, mas que têm praticado injustiça, é porque não caminham pela fé e talvez nem sejam cristãos. Porque um cristão, ele preza pela justiça do Senhor. Pela fé fecharam as bocas de leões. Eu me lembro de Daniel, na cova dos leões. Eu me lembro de Davi para defender a sua ovelha. Tudo isso é pela fé. Pela fé obtiveram vitórias, extinguiram a violência do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro daquela fornalha, ela foi acesa 7 vezes mais. A temperatura ali 7 vezes mais. Interessante. Pela fé, aqueles homens tiveram a presença do próprio Cristo, que não deixou que nada deles sofresse. Somente as cordas dos seus opressores é que queimaram, não queimaram nem o cabelo, nem suas vestes. E eles saíram dali, totalmente isentos de qualquer dano. Meus irmãos, pela fé escaparam a fio de espada. As vitórias que nós buscamos pelo Espírito, elas são agraciadas pela fé, pela confiança total no Senhor. Meus irmãos, versículo 34, que nós não lemos, nós lemos o versículo 34, olha o que diz na parte B. Da fraqueza tiraram força. Meus irmãos, quando nós cremos no Senhor Jesus, e quando nós nos sentimos fracos, Ele atua. E nós aprendemos isso semana passada. Quando sou fraco é que sou forte. Isso não é fraqueza de não conseguir vitória ali naquela batalha, mas é fraqueza de confiança, dependência, submissão, de entendimento que Deus tem o poder e eu não tenho. E eu me humilho e dependo sempre dEle. Eu não posso educar os meus filhos no caminho do Senhor, a não ser que o Espírito Santo atue. Eu posso até ensinar os meus filhos a amar a Deus e dar o exemplo como um pai que ama a Deus, mas eu não consigo colocá-los no caminho da verdade, eu não consigo converter os meus próprios filhos. Eu necessito do Espírito Santo de Deus, então eu preciso ser fraco para que sobre mim repouse o poder de Deus. E a fé, ela faz com que homens fracos como eu e você avancem com o reino de Deus, inclusive dentro da nossa própria casa. Eu e você precisamos ter um start. Nós temos exemplos aqui de irmãos nossos. Pela fé, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Meus irmãos, quantos testemunhos nós temos aqui? Aquela mulher que seu filho adoece no meio da tarde, e seu pai então manda ele para casa, e chega em casa e ele falece. Aquela mulher creu e ela foi atrás do profeta. Ela foi atrás de Eliseu, e Eliseu mandou Geazi falar com ela. Ela falou, não, eu quero falar com Eliseu. Eu quero que ele ore, eu quero que ele faça alguma coisa. E Eliseu foi, implorou o Senhor, e aquele menino voltou a viver. Pela fé. Aquela mulher creu. Aquela mulher nem incomodou seu marido, ela pegou, mandou arriar a mula e foi. Ela não conversou com ninguém, ela não deu explicação, ela creu que aquele homem iria orar e Deus iria atuar. Nós precisamos ter a fé dessa mulher. Pela fé, homens foram... Agora é a parte que nós não gostamos, né? Olha lá no versículo 35b. Pela fé, homens foram torturados e não negaram a Cristo, porque tinham visão na vida futura, na eternidade em Cristo Jesus. Olha o que diz, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Meus irmãos,
Homens que têm a visão em Cristo Jesus somente, que têm a dependência de Cristo Jesus somente, não irão negá-lo. Mesmo que seja uma ameaça de morte, de dor, de tortura, não poderão negar, porque eles têm a visão na salvação, na eternidade com Cristo Jesus. Pela fé, nós experimentamos isto. Pela fé, nós não negamos o nosso Cristo. Versículo 36, nós não gostamos dessa área também, mas olha o que diz a palavra: pela fé passaram por escárnios e açoites, e até algemas e prisões. Meus irmãos, eu me lembro de Jeremias. Jeremias foi colocado sobre ele um canzil, e ele estava pregando que eles seriam escravos, né? Ele andava com aquele canzil. Alguns homens vieram e quebraram aquele canzil, e Deus falou: agora você vai usar um de ferro, porque vai ser mais duro ainda. Ele foi jogado numa cisterna, pelos próprios familiares ali, juntos, e ele não negou a Cristo. Nós temos negado a Cristo por tão pouco. Esaú negociou a sua fé por um prato de lentilhas. Você tem negado a Cristo por um prato de lentilhas? Você, quando tem que ter uma decisão profunda, você fica com vergonha da que a massa vai dizer e você nega Cristo? Pela fé foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, versículo 37, a primeira parte. Olha que maravilha. Não está aqui nessa galeria, mas eu queria mais uma vez lembrar da vida de Estevão, que porque cria em Cristo Jesus, foi apedrejado, porque falou contra a ação daqueles homens que estavam ali, questionando as suas ações, foi apedrejado, morreu, mas ele viu a glória de Deus. Isaías, segundo as narrativas, fora aqui, foi cerrado ao meio por Manassés. Está fora aqui da Bíblia, tá? Então, é uma informação que eu estou passando aqui. Isaías, cerrado ao meio. Meus irmãos, o que falta? Olha o versículo 37, no finalzinho dele. Pela fé, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Não é porque cometeram deslizes, não é porque cometeram pecado, não é porque fizeram a coisa errada, é pela fé. Deus, então, deu um caminho para eles. E este caminho foi um caminho de privações. É onde a teologia da prosperidade ela não se encaixa dentro da palavra. Porque muitas vezes Deus vai escolher para alguns de nós uma vida de privações. E hoje existe uma oração que ela determina, ela não aceita, ela confronta a própria palavra, o próprio Deus. Ela questiona. Mas pela fé esses homens foram até o fim. Não tinham casa, não tinham bens, não tinham roupas, passaram necessidade, foram afligidos. E aí, continuaram firmes no Senhor. Você está pronto, se Deus assim escolher para uma vida de privações? Será que eu estou pronto? Será que nós estamos prontos como igreja do Senhor? Se Deus disser para mim, para você, abandona e vai. Será que nós estamos prontos para largar os nossos títulos, os nossos bens materiais e viver para a glória do Senhor? Será que nós estamos prontos para largar a nossa posição na empresa? A nossa mordomia, que todo mundo tem um pouquinho de mordomia em alguma área.
Se o Senhor requerer de nós assim, nós estamos prontos para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, porque eis-me aqui, envia o outro, é fácil, não é? Pela fé foram chamados pelo Senhor de homens dos quais o mundo não era digno. Versículo 38. Meus irmãos, estes homens foram além do que nós temos ido. Estes homens, eles creram de uma maneira que nós não estamos crendo. Estes homens depositaram em Deus toda a sua confiança, o que nós não temos feito. Grande parte deles não sabia se teria uma refeição no outro dia. Vamos deixar estes homens e vamos olhar aqui para a vida de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 11, é isso? Versículo 24. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Paulo, na sua defesa, ele diz que ele tinha uma posição que ele deixa de lado e ele fala o que ele passou. Olha o que ele disse: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. 39 açoites por vez, vezes 5. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. A vida de Paulo foi uma vida assim, sem descanso de dor. Paulo estava sempre ali afligido por alguma forma, ou exteriormente ou interiormente. Se ele estivesse sem apanhar aquele dia, ele estava preocupado com as igrejas do Senhor. Aí você pode dizer: mas Paulo então não era um homem próspero. Eu não conheço um homem mais próspero que Paulo aqui. Porque ele experimentou coisas maravilhosas. E nós falamos semana passada, ele foi arrebatado, né? Até o 3º céu. Ele viu a glória do Senhor e o paraíso do Senhor. Eu queria que você repensasse a sua trajetória em Cristo Jesus. Há uma massa batendo no peito e dizendo: eu sou de Jesus. Será que é? Eu sou de Jesus. Será que crê? Meus irmãos, há uma oportunidade ainda, porque a porta da graça está aberta. E quando a palavra te chama para Jesus, ela diz que você tem que morrer para si mesmo. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que tomar a sua cruz e caminhar com a cruz. A cruz é vergonha e sacrifício. São 2 coisas que nós vemos na cruz. Vergonha, né? Porque Jesus foi humilhado. E sacrifício, ele deu a sua própria vida. E nós precisamos seguir a Jesus, não de longe, de perto. E seguir a Jesus em obediência. Aí eu pergunto para vocês: como está a sua fé? Foi a pergunta que eu fiz para mim essa tarde. Foi a pergunta que eu tenho, é a pergunta que eu tenho feito para mim quase todos os dias. E o desespero que muitas vezes dá no meu coração é isso. Saber o quão distante eu estou desse perfil dos heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. O quão distante eu caminho aqui. Meus irmãos, eu queria que você repensasse. Eu queria mexer com você para que você buscasse o Senhor. Porque nós precisamos de uma vida de seriedade no Senhor. Olha, estes homens não viram o que nós vimos. Eles olhavam para frente, eles esperavam Cristo Jesus, mas não puderam presenciar. E nós olhamos para trás e nós vemos Cristo Jesus, que já veio. A aliança está confirmada na cruz do Calvário. A aliança está confirmada na ressurreição de Cristo Jesus. Ali nós seremos herdeiros da vida eterna, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E porque Ele morreu, os pecados daqueles que creram foram perdoados.
E foram lançados a culpa sobre Cristo Jesus. Então nós não somos mais culpados, porque Cristo levou a nossa culpa. E Ele diz que nós um dia estaremos com Ele. Eu vou. Não se turbe o vosso coração, eu vou. Eu vou e vou preparar moradas. Na casa de meu Pai há muitas delas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. E Tomé então pergunta, mas Senhor, como é que nós vamos se nós não sabemos o caminho? E ele responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há atalhos para você ir para os céus. Não há atalhos para você ir da vida eterna. Só Cristo Jesus. Só através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus possa encher o seu coração de alegria pela palavra. Que Deus possa tomar a sua vida de uma alegria indescritível na palavra de Deus. Amém?